Oi, gente, eu sou a Sabine Mendes Moura, essa é a Cláudia Pucci Abraão, e a gente está aqui para mais um bate-papo sobre uma série de forças que, que ajudam e que, de certa forma, a gente tem que navegar no processo criativo, né? E aí, a forma como a gente encara essas forças, a gente as representa em dragões. A gente tá aqui para falar do dragão dos ventos, ou seja, o que pode te desviar ou dar uma arejada no processo, né? E essa definição dos dragões, essa construção a partir da imagem mítica dos dragões, é uma proposta da Cláudia. E a gente vem conversando, né? Já em alguns encontros aqui. Quem não pegou, de repente, pode ir lá dar uma olhada nos outros. É sempre legal para ter uma ideia, uma lógica assim mais geral. Mas a gente vem conversando sobre como é que essas forças afetam o processo criativo, tanto em termos da construção da história, do planejamento do autor, o dia a dia, a rotina de trabalho com a escrita e com a estrutura da própria história, quanto em relação a que personagens estão mais associados a cada força, que personagens, que tipo de construção de personagem se baseia, ou parece se basear mais nessa descrição de dragões com a qual a gente está trabalhando aqui. Sempre lembrando que, obviamente, não tem uma correlação direta, assim, essa personagem ou esse tipo de estrutura, esse tipo de narrativa, esse tipo de processo é desse dragão. Na verdade, não é assim. Os dragões são complementares e, além do mais, isso é uma forma de nomear forças que perpassam o processo criativo. É mais uma tentativa de falar a partir de uma construção lúdica dessas experiências, desses processos que a gente vive enquanto escritor e escritora. E também gostamos de falar sobre como esses dragões afetam o processo criativo em si, né? Então, não só pegar pelo lado da narrativa, né? Ou seja, os dragões estão associados a planetas. Esse que a gente vai falar hoje, que é o dragão dos ventos, está associado a Mercúrio. E isso também não vem de uma perspectiva astrológica, né? Não somos astrólogas, a gente gosta de falar isso sempre, né? Mas a perspectiva lúdica, o que o planeta sugere e com que tipo de dragão cada planeta pode ser relacionado, etc. Então, o dragão que a gente está falando hoje, por exemplo, que é o dragão dos costuma ser associado a uma série de características comunicativas, né, de comunicação, e por isso os ventos. O que vem e comunica num determinado processo ou traz informações novas num determinado processo, fazendo com que esse processo seja ampliado, né, estabeleça outras conexões, ou até que ele se desvie, porque nem sempre é uma questão né, das características luz do dragão. Às vezes a gente fala também das características em desequilíbrio. Então, não sei, Cláudia, como é que você quer complementar alguma coisa em relação a isso? Vamos começar a falar, a gente está em Mercúrio, né, o dragão dos ventos, o que te areja, o que te desvia. E aí hoje a gente vai falar de narrativa. No vídeo passado a gente falou das características gerais e como isso afeta o nosso dia a dia, né? Então, como isso se aplica à rotina, ao processo criativo, pesquisa, rede social, tudo que está ligado à comunicação e fluxo, né, que tem a ver com Mercúrio. E agora a gente vai ver isso nas histórias, né? Porque eles também estão ligados a desequilíbrios, que é nossa matéria-prima, né? Quando a gente escreve, falar de desequilíbrios é uma delícia. É o que gera na história. Então, dentro da função, vou pegar Mercúrio como uma função, esse dragão como uma função de arejar e comunicar, é tudo que numa narrativa traz um novo, né? Aquele fator que vem de fora, que muda tudo. Então, tem muito essa característica mesmo, né? Daquele... tá tudo caminhando de um jeito e de repente chega um forasteiro, chega alguém com uma notícia, chega alguém com uma outra forma de viver, chega alguém causando, né? Mas que promove um movimento na história, promove um movimento na vida das pessoas. Também, claro, personagens relacionados à comunicação em geral, né? E personagens que carregam em si essas mudanças. Então, mutantes, né? Personagens que eu lembrei muito do teu livro, da personagem, né, do Incompletos, tem a ver com esse aspecto de Mercúrio.
personagens que trazem também, aí no equilíbrio, né, falando do equilíbrio, uma leveza, uma graça, tende a ser engraçado mesmo, né, tem essa acuidade verbal, então essa forma, né, de colocar coisa assim que vai, uma fala. Eu gosto muito quando eu falo de Mercúrio, falar de construção de diálogo também, porque tem bastante a ver com isso, né, você conseguir um diálogo que seja interessante, inteligente, porque está associado à questão da inteligência também. Então, na narrativa, é muito por aí, né? Dentro dos personagens que carregam essa característica num equilíbrio. Arejar, comunicar, trazer leveza, trazer graça para a história. Né? Então, muitos palhaços também estão nesse lugar. Né? O Arlequim, com aquela forma que não para quieto, né? Até o gestual dessa máscara tem a ver com isso também, de não parar quieto num canto. Então, esse eterno movimento, todas as personagens que carregam essa característica estão relacionadas a esse dragão. Né? E no desequilíbrio, assim, eu estou dando um panorama geral, tá? Depois a gente vai apontar alguns exemplos aqui. Qual é o desequilíbrio disso? Figuras que são intrigueiras, né? Então, a velha e boa fofoquinha, essas histórias todas de intriga mesmo, de corte, né? Que vai, intrigas políticas, tudo isso que entra pelo ouvido, né? Esse veneno que entra pelo ouvido, ou essas figuras também que vão para um lado mais ladino, né, de roubo, mas que também não se deixa. Aquele filme Prenda-me se for capaz, né? Essa história que também é uma história real do livro. Então, esse tipo de característica de ser alguém que escorrega e que rouba, isso também é muito de Mercúrio, né? Essas personagens que vão nessa linha. Que mais? Acho que vou te passar a bola de novo, Sabine, porque agora eu fiquei no exemplo genérico, agora você separou alguns exemplos mais específicos. A primeira coisa que eu penso, assim, são nas pessoas que, bem dentro do esquema mais tradicional da jornada do herói, né, trazem informação ou colocam o herói para andar. Então, de alguma maneira, né, mas sempre por esse caminho comunicativo. Eu vejo as personagens mercurianas muito também que apresentam muitas vezes o que vai, qual vai ser o caminho, né, a ser seguido naquela história. Às vezes as que fazem os convites aos heróis. Mas tem várias formas de encarar a narrativa, não precisa ser sempre a partir da jornada do herói, né? Então, quando você vai para narrativas assim, até ou a jornada da heroína, né, que já é uma proposta, ou narrativas não ocidentalizadas, não necessariamente você vai encontrar personagem nessa posição, a personagem mercuriana nessa posição. Mas eu pensei, assim, para dar exemplos concretos, no Obi-Wan Kenobi, por exemplo, do Star Wars, né? Que é a pessoa, porque é a pessoa que vai comunicar, né? Em primeiro lugar, quem exerce essa função é a Princesa Leia, mas ela obviamente fica colocada como uma pessoa que não terá apenas essa função. Então, ela até exerce, assim, no roteiro, num determinado momento, mas depois ela amplia bastante. Você já sabe, já tem dicas na primeira cena que não é ela que vai fazer esse papel, porque tem a figura do Obi-Wan Kenobi. E aí eu fui pensando, o Obi-Wan Kenobi, acho que não estou dando spoiler para ninguém, é a pessoa que vai dizer pela primeira vez pro o Luke Skywalker que ele é mais do que ele parece. Né? E aí depois tem figuras correspondentes nesses filmes novos da série, né? Que exercem essa função. Também esqueci o nome do cara que faz isso, é o Liam Neeson que faz esse papel, mas é como se fosse um Obi-Wan versão nova para esses novos formatos da série. Tem sempre uma pessoa que vai dizer, olha, você é mais do que parece, encare o mundo de outra maneira, não é exatamente assim como você está vendo, e não necessariamente é um facilitador. No caso do Obi-Wan, acho que até pode ser um facilitador, mas tem figuras interessantíssimas assim nesse papel de trazer a mensagem, que são pessoas que, eu não vou dar spoiler do final, esse final até é polêmico, mas são pessoas que vão lá e apresentam uma missão e apresentam uma informação, mas ela está incompleta. O Obi-Wan também tem um pouco disso. Tem um pouco de, olha só, corra atrás das suas próprias relações. É quase como se ele dissesse, olha, eu vou te dizer uma coisa que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha, mas é para você encontrar o seu próprio caminho mercuriano. Depois você termina de fazer as relações.
Mas sem essa personagem do Mestre dos Magos, a gente praticamente não teria aventura, né? Porque é ele que comunica e tal. E dentro dessa série de sagas fantásticas, né, que são mais famosas, tem o Gandalf, tem o próprio Morpheus chegando lá com as pílulas vermelha e azul, né, e falando, olha só, eu vou te explicar, o mundo não é assim como você está vendo. Né? E aí, inclusive com um videoclipe, né? Tipo, olha, eu vou te falar o que aconteceu com o mundo. Isso, deixando a pessoa de cara, assim. E, enfim, a gente pode pensar no Hagrid, do Harry Potter, que é a pessoa que chega para dizer, olha, você é um bruxo. E depois na função, muitas vezes, mercuriana que o Dumbledore tem ao longo de todas as narrativas. Assim, para falar de coisas, acho que todo mundo conhece, né? É interessante que você trouxe, às vezes não necessariamente a personagem ela tem uma característica em si, né, dentro do, vamos dizer, do clichê mercuriano, né, de ser mais ágil e tal, mas ela está exercendo uma função ali. Então tem uma diferença de você estar exercendo uma função de conexão, né, de ponte, de informação, e você ser essa pessoa nas suas ações, né? Sim. Assim, como o modus operandi da personagem ser aquele é o que define, né? A figura assim, ela então e pode ter as duas coisas também, né? Eu vou trazer uma personagem aqui que eu adoro, que é o Mercúcio, inclusive o nome já é Mercúcio. E ele assim, ele é a encarnação, né, do arquétipo, claro, assim, ele move tudo, né? Ele que arrasta o Romeu lá para o baile, onde ele vai conhecer a Julieta e onde tudo vai começar. Mas antes disso também, antes do baile, tem um solilóquio dele que eu amo, né? Que é a única criação de Shakespeare mesmo para essa peça. A história não era dele, né? Ele faz o que ele inova é o jeito de contar. Mas essa parte não existia nas outras histórias, que é quando o Mercúcio, um pouco antes de entrar para o baile, para quem não conhece, é o amigo do Romeu, né? O brother do Romeu, que vive chamando o Romeu para um duelo verbal, então ele tem isso também muito. Ele gosta de lacrar, né? E ele gosta de duelar com as palavras. E aí no começo quando eles vão para o rolê, para a balada, um pouquinho antes, ele começa a falar da rainha Mab, que é a rainha das fadas. E aí quem que é a Mab? E aí ele tem um grande solilóquio em que ele fala que é a rainha, que passa pelo nariz dos homens e faz eles sonharem com dinheiro. E aí ele começa. E é um discurso, né? É um texto muito sedutor e ele joga uma purpurina no ar. Né? E em função dessa fala, né, ele consegue, pela fala, pelo verbo, que é uma coisa muito de Mercúrio também, né, do falar, ele instaura ali uma atmosfera super erótica, através desse solilóquio, que logo na sequência é a cena do baile. Né? Então, pensando que essa é uma peça teatral, né, e eles com certeza não tinham lá todo o aparato para fazer o teatro na época do Shakespeare, para fazer o baile, pela fala de Mercúcio, esse clima se instaura. E ali, depois, com os recursos que ele tem, a gente consegue. Quando o Romeu encontra com a Julieta e já dá um match absurdo ali de cara, isso foi preparado por ele, né? Não só porque ele arrastou o Romeu para o baile, mas também porque ele teve toda essa purpurina verbal que ele jogou no palco e fomentou, ficou uma atmosfera no ar, né? E depois é ele também que vai mover a tragédia. Né? Por causa dele, causa horrores. Assim, o Mercúrio, ele causa. Diz até reza a lenda que ele morreu porque ele estava ficando mais legal que o Romeu, né? Então, eu acho que, já que você falou de Shakespeare, tem duas personagens shakespearianas pelas quais eu sou apaixonada, que são do Muito Barulho por Nada, a Beatrice e o Benedict, né? Que tem essa característica mercuriana de resolver tudo no duelo verbal. Tudo bem que Shakespeare traz muito isso, né? Mas eu acho interessante observar, assim, que é como você falou, né? Eu posso ter uma personagem com essas características, ou eu posso ter uma personagem que exerce uma determinada função de arejar naquele momento, ou de fazer a história desviar para outro lado, etc. Mas não necessariamente é o mais falante, né? Como eu estava dando os exemplos antes, tipo, o Mestre dos Magos, não necessariamente é o mais falante, mas ainda assim as estratégias verbais que ele usa são fundamentais naquele momento e o comportamento também. Os outros eu acho que eles até combinam as duas coisas, tanto o Obi-Wan quanto o Gandalf, eles são o tipo de pessoa que precisa, peraí, eu vou fazer aqui um discurso para você entender, e é sempre uma coisa muito, é impossível dizer não, mas são duas funções, sem dúvida, tem a característica e tem...
Desculpa, te cortei. Eles somam as duas coisas, mas em relação a Beatrice e o Benedict, o que eu acho muito interessante é que, assim, a partir do embate verbal deles, que a gente vai perceber, muitas vezes, para onde se encaminha a história, né? Eles não estão conversando entre si. Aquela estratégia que hoje em dia em novela se usa, às vezes bem, às vezes mal, mas de, olha, você tem que escrever um diálogo para personagem e tem que passar muita informação de contexto. Porque senão a gente vai ter que parar e falar, então agora em Florença, então agora em Verona, sabe? E a gente quer uma coisa mais orgânica, né? Então, Shakespeare trabalha isso nos diálogos da Beatrice e do Benedict de uma forma que não é nada filosófica. Então, ele consegue, ele está dando bastante informação ali e, ao mesmo tempo, essas personagens estão trazendo meio que um escopo de crenças a partir do qual a peça vai se construir, né? Eu sou apaixonada pelos embates dele, completamente apaixonada. Eu acho fantástico e eu acho que é uma das coisas que permite que até hoje você leia Muito Barulho por Nada e se identifique com a construção, ainda que seja uma peça, né, tão, assim, tá falando de um lugar muito específico para o que significa casamento, não só um tempo, mas um lugar também, né, dentro de uma cidadezinha, dentro de um determinado ducado, acho que priorado e tal, mas enfim, é um lugar muito específico, mas o embate deles somado à necessidade de dar informações, é o que meio que vai guiando, inclusive a ação das outras personagens. Elas só agem ao redor do embate deles, elas só fazem planos brincalhões, porque é uma comédia, né? Porque observam aquele embate, né? E aí eu queria falar um pouquinho de diálogo, que eu acho que tem muito a ver com esse dragão, né? E quando a gente vai compor diálogo, a questão é, primeiro, né, as dificuldades, é você pensar como a personagem pensa, né, não ser uma fala genérica, que tanto faz aquela personagem ou qualquer outra falar. Às vezes é comum, né, você, assim, é tão difícil você identificar uma diferença de voz, que tanto faz se uma personagem falou, parece que é um grande discurso que vai se desmembrando em várias vozes. Tem peças que são assim mesmo, né, e aí já é uma outra coisa, mas quando a gente quer mesmo definir vozes de personagem, essa é uma coisa. E a fala, e para falar de Mercúrio, a fala como ação, né? E isso, quando eu aprendi, foi muito importante, porque assim, o diálogo, às vezes até infelizmente, né, vamos dizer assim, na vida real, entre aspas, a gente fala por falar, e com muita barriga, né? A blablação. E aí, quando a gente vai escrever, você fala assim, mas eu quero reproduzir um diálogo realista, e você reproduz o chato do dia a dia, né? Que é a blablação. Oi, tudo bom? E aí, como é que você tá? E taranã. Não é. Quando a gente vai escrever, a vida é concentrada. Você não precisa, para você ser realista, não precisa trazer a barriga, né? Não precisa trazer esse tempo morto. A não ser que você queira que isso seja dramático, né? Isso seja exatamente o que você quer, que depois a gente fala de Tchekhov, que está fazendo isso. E ninguém entendia o que ele estava fazendo naquela época, né? Mas ele justamente trazia esse diálogo porque as pessoas falavam sobre coisas estranhas, sobre coisas do dia a dia, para não falar do que era essencial. Mas isso era proposital. Se não é isso que eu quero, né? Se eu não estou fazendo o que o Tchekhov fez, a fala, se ela não está movendo uma ação, né? E é essa questão o que torna um diálogo interessante, além de você conseguir reproduzir o que aquela personagem falaria, né, com idiosincrasias, com expressões únicas, é aquela fala mover uma ação. Né? Então, isso também é uma característica muito de Mercúrio, né? Você trazer a ação no diálogo. Pode ser um diálogo de amor, você não precisa estar sendo um debate ou um embate. Né? Pode ser um diálogo amoroso, mas é muito legal quando a gente não sabe o que outra pessoa vai responder. Pois a pior coisa que tem para um diálogo é quando você fala, ai meu Deus, agora ele vai falar isso, e a pessoa vai lá e fala. E você não precisa ser grande vidente, assim, é só porque tem gente que vai para o óbvio, né? Precisa escrever um diálogo que acontece tal coisa. Por que aquelas palavras? Por que você escolheu falar daquele jeito? Então, uma coisa que é muito bacana é pensar que ação essa frase está movendo, né? O que ela quer despertar no outro? Como se cada fala fosse uma flecha mesmo. Né? Alguma coisa que sai de mim, vai para o outro e gera alguma coisa, gera um movimento. E aí, em função desse movimento que eu causei, a outra réplica vai ser uma resposta a isso, que também vai me causar um movimento. E aí eu vou também reagir a isso, isso vai causar um movimento. E isso deixa a cena muito viva, né?
E geralmente, quando a gente está olhando para isso dessa forma, nunca é óbvio, né? A gente consegue chegar em falas muito mais interessantes, simplesmente pensando nisso, né? Nesse embate, como se fosse mesmo um duelo, ainda que seja um duelo que todo mundo quer ganhar junto, né? Mas tem sempre um jogo de poder ali que é gostoso de reconstruir no diálogo, né? Ou de produzir no diálogo. Isso só é possível quando a gente pensa no diálogo como ação, né? Então, aí é Mercúrio sendo Mercúrio porque está na fala e também porque está movendo alguma coisa. E aí isso impede que fique uma barriga, né? O que essa fala moveu? Então, assim, eu quis falar de diálogo porque a gente está falando de narrativa, mas também esse é um aspecto muito, né, que Mercúrio traz, que é também a questão da informação, né? Que é um outro problema muito sério que a gente tem quando está escrevendo. Um problema, assim, esse é um osso mesmo para a gente roer, né? Que é eu preciso trazer informações. Às vezes na história, preciso trazer informação, né? A personagem sabe aquela informação, mas você que está lendo não sabe, você que está assistindo o filme não sabe. Então, como eu faço para trazer aquela informação sem ficar uma coisa bizarra, assim, que parece que eu estou falando mesmo com você que não sabe, porque eu já tenho essa informação e a pessoa com quem eu estou conversando também tem. Né? Então, para não ficar aquela coisa, ai, sabe, lembra? Né? E aí eu começo a trazer a informação de um jeito tosco. Essa é uma outra maestria também, né? Como eu apresento a informação junto com a ação e aquela informação de alguma maneira interfere na cena que está acontecendo entre aquelas personagens ali, mesmo que aquela informação não seja nova, né? Mas eu preciso falar para quem está me assistindo, para quem está me lendo, como que aquilo gera um movimento na cena também, como que aquela informação acrescenta para a cena, né? Naquela camada ali. Então isso também é uma construção muito interessante para fazer, né? E aí fala também de informação e como isso pode ser colocado de um jeito bacana. Eu acho que, nesse sentido, tanto o cinema quanto a linguística podem ajudar bastante, assim. A linguística, eu vou pegar do cinema, que foi a última coisa que você falou, porque quando a gente pensa em escrever para cinema, e de repente tem gente, né, assistindo que é roteirista, ou que quer fazer roteiro e tal, a gente precisa pensar em escrever imagens, né? Então tem muito o pensamento de como é que eu não coloco duas pessoas no telefone, uma dizendo, é mesmo, sua mãe está com câncer? É mesmo, ela está com câncer. Quer dizer, como é que eu dou essa informação? Porque seria muito, quer dizer, dificílimo imaginar que alguém vá tratar um assunto tão sério quanto esse, simplesmente perguntando no telefone, é mesmo, sua mãe está com câncer, né? Não, é muito difícil, quer dizer, você pode tentar encaixar isso em alguma construção de universo, mas vai ser muito difícil de que isso fique orgânico ali. Então, para mim, como eu fiz cinema, uma coisa que me ajudou muito na construção do... Estava acostumada a decupar qualquer informação que eu quisesse construir num roteiro em imagens. Então, seria, por exemplo, você fazer, olha, uma coisa clássica, tá? Vou dar um exemplo clássico, acho que não é dos melhores, mas aquele plano em que você está passando por várias fotos na vida de uma única pessoa, obviamente, e aí no final ela tá careca, no final ela tá no final tem alguma coisa ali que poderia representar que alguma coisa aconteceu, né? Que ela tá doente, ou que ela tá... E aí o careca é muito engraçado, porque a minha esposa é atriz, e eu particularmente acho que você pode estar careca por mil motivos, inclusive eu costumo raspar o cabelo, e as pessoas costumam achar que eu tô doente porque eu tô com o cabelo raspado, né? Mas isso é uma construção meio, né? Agora não parece que tem problema, que virou moda. São pressuposições, assim, que as pessoas fazem e que tudo bem. Mas aí, por que eu tô trazendo isso? Porque a minha esposa é atriz e ela raspou a cabeça também e alguém disse para ela, não, você não pode raspar a cabeça, ainda mais sem avisar, porque raspou a cabeça é câncer. Lê-se câncer. Então, por que eu estou trazendo isso? Apesar de ser meio absurdo que existem essas pressuposições, o fato é que elas existem. Na hora de construir como você vai dosar a informação e quais cenas, quais imagens você vai usar para falar a mesma coisa, né? Enfim, quais falas, enfim, como é que você vai construir essa informação? É legal jogar com essas pressuposições, nem que seja para sacanear o fato de que todo mundo que vê uma pessoa careca acha que já é uma doença. Se for o caso, pode ser, mas sabendo que elas existem, que essas pressuposições existem. E a outra coisa que me fez lembrar do que você falou aí, da linguística, foi a teoria de atos de fala, que eu acho um barato, né? Então, Wittgenstein
é um filósofo muito interessante para se estudar nesse sentido, principalmente o segundo Wittgenstein, porque o pessoal que estuda filosofia Wittgenstein estuda geralmente Wittgenstein primeira parte e Wittgenstein segunda parte, porque ele é um autor que escreveu duas coisas completamente diferentes e falou assim, olha, não é nada daquilo, eu vou começar de novo. E aí tem uma frase dele que o pessoal usa muito, que a sua língua ou a sua linguagem, que é sempre difícil traduzir essa palavra, mas a sua língua define os limites do seu mundo. E o pessoal usa isso para tudo, assim, não necessariamente referenciado no texto, porque ficou uma frase interessante, assim, de dizer, né? Nossa, minha língua define os limites do meu mundo e tal. Bacana. Mas, a partir dessa noção de que a língua define os limites do mundo, ele colaborou para uma série de iniciativas na linguística, inclusive essa dos atos de fala, que foi desenvolvida pelo pessoal da escola de Oxford. Então, eles falam... Então, eles falam o seguinte, que a fala causa alterações na pessoa que está ouvindo, né? E que, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando um padre, que é o clássico, quando um padre diz, eu vos declaro marido e mulher, ele está alterando realmente a situação daquelas duas pessoas no mundo. Não é isso porque a gente tende a entender o verbal, né, como uma coisa que ou descreve, ou explica, ou decora, mas não necessariamente como um ato, como você está falando. Isso aqui vai alterar a vida da pessoa. E o melhor exemplo é o do padre, porque quando ele chega, senão as pessoas não seriam esse trabalho todo, né, de ir lá casar vestido, etc, ou não vestido, ou cartório. Quando o padre ou a pessoa lá no cartório fala eu vos declaro marido e mulher, ou você considera-se casados, mudou a vida da pessoa em algum lugar muito prático. Mas não precisa ser esse exemplo. Pode ser, por exemplo, um exemplo que eu gostava de dar para os meus alunos, que é assim, eu disse para vocês que vocês só precisavam fazer trabalho, não precisavam fazer prova. Né? E aí, um belo dia, eu chego aqui na sala e falo assim, olha, infelizmente, a coordenação disse que não pode, que tem que ter uma prova, então, infelizmente, vocês vão ter que fazer uma prova. Essa minha fala alterou efetivamente o estado e a vida e possivelmente depois as ações das pessoas que estão sentadas ali ouvindo. As pessoas começaram a suar frio, ficar desesperadas, mas a gente trabalha toda a cabeça, mas prova é um saco, etc. Então, essa teoria dos atos de fala do pessoal da escola de Oxford fala isso, que é interessante a gente observar a característica performativa da linguagem. Né? E isso pode ser jogado para o narrativo, porque se você começa a pensar, vem cá, é sempre uma questão de poder, né? Não é à toa que o padre, não é à toa que o professor. Mas nas relações íntimas, a gente também tem diferenças de poder, né? Um casal tem diferenças de poder entre si, dependendo da área, né? Por mais equilibrada que seja a relação. Então, quando você escreve o diálogo, você percebe, bom, digamos, esse é o marido que sempre cuida das crianças, então ele tem ingerência sobre essa área. E esse é o marido que sai para trabalhar, e os dois estão juntos. Então, na hora que ele for falar alguma coisa, que essa pessoa que cuida mais das crianças for falar alguma coisa para o outro, ele é que tem poder em dizer como é que as crianças, né? E então, lógico, qualquer coisa que ele for falar vai alterar o estado da pessoa que tem menos ingerência nesse campo. Que é o lugar de fala, né? É sobre observar as relações de poder e ver como é que o poder atribuído aos diferentes papéis, né, dentro de uma construção de universo, vai dando permissão para que certas pessoas façam alguma coisa e qual é o retorno que isso tem para quem está ouvindo. O pessoal do ato de fala chegou a dividir em 3 partes. Eles dizem que tem o texto, tem a intenção da pessoa quando criou o texto, que vai ser dito, porque não é a mesma coisa você dizer, poxa, você poderia se atrasar menos. E você dizer, atrasada de novo, né? Tipo, não é a mesma coisa, né? E é difícil construir isso no texto escrito, porque a entonação entra muito na comunicação do dia a dia, né? Mas não é a mesma coisa. Por essa formulação, a gente já vê que a pessoa que falou tem uma intenção por trás. Posso pegar o... Tem o texto, só para terminar, são 3 coisas. Tem o texto, tem a intenção e tem o que eles chamam de perlocutório, que é como que a pessoa que está ouvindo vai receber aquilo. Então, eles falam desses 3 fatores, né? O texto em si, as palavras,
como é que a minha intenção já aparece nas palavras e como é que a outra pessoa vai receber aquilo, que é meio que o efeito que as palavras têm, né? E eles ficam analisando isso, é barato. Eu queria comentar, nossa, é incrível isso. É incrível, acho que para construção de diálogo é fantástico mesmo. Porque você pensar assim que a mesma informação, dependendo de como você organiza, isso gera um efeito diferente e a forma como você organiza tem a ver com quem você é também, né? Então, Exatamente. você entender a personagem pela fala dela, você ser capaz de construir uma personagem que pela fala você consegue perceber coisas sem que essa informação precise estar alguém falando no adjetivo, né? Então, assim, Sim. a pessoa que organiza a fala desse jeito é diferente da pessoa que organizaria a mesma fala não, a mesma informação dita de um outro modo, né? Me lembrou muito o Eduardo Coutinho, não sei se você, né, quem está assistindo aqui conhece, um documentarista maravilhoso, e os filmes dele, especialmente de 2000 para cá, ele falava muito dos atos de fala, né, que ele escolhia os entrevistados através do ato de fala. Não era tanto pela informação que a pessoa trazia, mas pela forma como ela contava, quanto essa fala era povoada de características, né, que a gente conseguia sentir aquela. Então, assim, não era só a história que a pessoa estava contando, a forma como ela contava, as palavras que ela escolhia, a intenção, né, tudo isso tornava aquele ato de fala interessante, aquela conversa interessante, muito menos pela informação, muito mais pelo que continha. E aí tem um exemplo muito bacana do Santo Forte, que é o primeiro filme que ele fez nessa linha, né, que é um filme incrível, assim, para quem não viu, assim, são pessoas contando sobre a sua experiência religiosa, né, sobre sua fé. E foi interessante porque nesse mesmo tempo, né, eu não sei se foi no mesmo ano ou num período muito próximo, teve um outro filme documentário também sobre religião no Brasil, chamado Fé, Ah, é muito bom. né, é o Ricardo Dias, né, agora não me lembro. Ah, não, agora não sei, posso até procurar aqui. Documentarista. Eu só sei que o Fé, ele mostra tudo, né? Ele faz uma varredura de várias religiões, vai lá e filma os rituais, depois monta, né? Um filme super interessante, tem imagens impressionantes. E o Coutinho faz o contrário, ele vai para um lugar, ele fica lá, acho que se não me engano, no Morro de Santa Marta, conversa ali com uma amostragem de pessoas que moram ali, e com uma gama de religiões, né? Porque no Brasil você não precisa ir muito longe para ter um caldeirão de religião. Um espaço É. muito pequeno, né? Porque a gente vive essa sincretismo. E ali ele tem tudo, né? E as pessoas contam as histórias. E é fantástico, porque ele não mostra um ritual. A única coisa que a gente tem são atos de fala, que depois virou uma estética para ele. Em vários outros filmes ele faz a mesma coisa, né? Então, a fala sobre o contar é de um jeito em que você cria aquilo tudo com a sua imaginação, né? E aí o critério que ele tinha para escolher quem ia contar a história era justamente essa capacidade. Então tem uma cena ali que é muito interessante, que é esqueci o nome da pessoa. Ele conta o dia que a esposa dele é médio, ele conta o dia que a esposa incorporou a mãe que já havia falecido. E é muito lindo o jeito que ele conta, porque ele fala assim, não, porque minha mãe era gordinha, minha esposa é magrinha, mas minha mãe era gordinha, e daí eu via, eu sentia, né? E aí ele conta essa história. E aí depois eu ouvi numa entrevista o Coutinho falando que ele tinha colhido também depoimento da esposa, né? Ela é a média, ela passava pela experiência de incorporação, quer dizer, aquela experiência era dela. Mas ela contando não conseguia, não tinha o poder de reproduzir a experiência que o fato dele, né, o jeito que ele contava tinha. Né? Então o ato de fala dele suscitava muito mais a reprodução imagética disso do que ela, né? Então é interessante porque depois de vários filmes que ele faz nessa linha, e é isso, você olha para a imagem, é uma pessoa parada ali num quadro, mais ou menos esse que nem a gente está falando, né? Não vai além disso. Mas a capacidade disso criar um universo ali, que o teatro faz muito isso também, né? Como eu dei o exemplo do Mercúrio aqui, pela fala você cria todo um universo, mas não é qualquer fala, não é uma fala escrita de qualquer jeito, né? Ou no caso do documentário, não é uma fala coletada de qualquer jeito, que tem uma coisa muito importante aí que você trouxe também, que no caso do documentário é a escuta, né? Então, ele se colocava numa interlocução muito poderosa de olhar no olho, de se conectar, né? E assim, naquele momento o que aquela pessoa estava falando era a coisa mais importante que poderia existir. E se tem alguém te escutando assim, você dá o seu melhor para essa pessoa também, né? Você dá muito mais do que uma informação, né? Quando você viu, você já está dando a alma ali, porque você está tendo escuta,
né? E uma personagem também, pensando aí até em interpretação, né, com atores escutando realmente o outro, tem exercícios de teatro que são só para escuta, né? E a gente está falando também de outras coisas, não só de texto, né? Também de direção, também. Mas eu acho que isso tudo joga junto, né? Mas aí, voltando para o nosso ofício da escrita, como é que eu escrevo alguma coisa que esteja imbuída de tudo isso? Né? Como é que eu penso numa fala de personagem, que é a forma que aquela personagem estrutura aquela fala, diz sobre ela, mais do que se eu colocar aquela informação ali. Ou alguém dizer, aquela pessoa é assim, assim, assim. Ou, né, trazer o adjetivo. O adjetivo acho que é um recurso muito pobre, né? Você precisou chegar lá e taxar alguém de alguma coisa, e essa informação poderia chegar de uma outra forma. Eu vou te passar a bola agora, porque eu estou vendo que você está... Não, na verdade, eu estava aproveitando para pesquisar e o Fé realmente é do Ricardo Dias. Enquanto eu falava, eu, na verdade, estava fazendo coisas super mundanas aqui. Eu aproveitei para pesquisar aqui o Fé do Ricardo Dias. Eu tentei achar o nome de um documentário que é fantástico. Eu não sei se você sabe. Esse documentário inclusive tem o Eduardo Coutinho sendo entrevistado. E aí são 7 entrevistas. Eu acho que o nome é uma coisa bem assim, 7 entrevistas, 7 conversas. Só que eu não acho que é muito genérico o nome. Mas o experimento é muito interessante. E assim, eu vou tentar, quando a gente for postar, deixar o link para as pessoas verem. Porque são várias pessoas diferentes. Acho que 4 pessoas, 4 entrevistadores ou 5, entrevistando as mesmas pessoas. Então é muito legal, porque você vê, dependendo de como vai a entrevista, a escuta, as propostas de recorte de cada pergunta, como a mesma pessoa dá respostas completamente diferentes. A sensação que você tem, às vezes, é que você está vendo outra pessoa falar. Nossa, Só você sabe que outra pessoa, é quase um experimento isso. Fantástico. E isso é um experimento, e é um documentário que eu gostava de usar quando eu estava dando aula de roteiro para documentário, falando sobre o poder das perguntas, né? Não é a mesma coisa você fazer uma pergunta de como, uma pergunta de porquê, uma pergunta de o quê. É só pensar sobre os pronomes interrogativos já te dá muito pano para manga, assim, né? Não só para escrever diálogo, como para escrever roteiros em que as suas perguntas vão ser importantes, vão suscitar respostas. E também para pensar sobre a sua pesquisa, assim, porque a gente falou um pouco no outro vídeo sobre Mercúrio, né, sobre o Dragão dos Ventos, que como tem essa questão do dragão estar relacionado à informação e, enfim, aquilo que pode abrir tua cabeça e tal, enfim, é sobre pensar que tipo de informação, de que você vai se alimentar, né? Mas é sempre bom lembrar que se a sua pergunta, quando você se alimenta, é por que alguma coisa, a tendência é que você, né, com esse filtro que é mais amplo, encontre respostas mais amplas. Se você já pergunta uma coisa muito reduzida do tipo, o que eu preciso resolver para fazer uma cena X? Ou o que é importante saber sobre a cultura potiguara, porque eu quero escrever sobre isso. A tendência é que você encontre manuais e bullets, assim, indicando faça isso, não faça aquilo. Então, esse documentário me ajuda muito a pensar sobre como é que isso pode ser aplicado aos diálogos, como é que você roteiriza a sua própria pesquisa, e no caso de estar roteirizando um documentário, o que significa ouvir? Ouvir também tem muito a ver com o que você pede, né? E como que você pede o que você pede, né? Aí, como escritora, eu acho que essa lógica se aplica também à construção das personagens, porque pelo que eu me interesso? Que tipo de informação me interessa quando eu abordo o personagem? O que eu quero saber dela? Isso vai estar ali no meu diálogo, na minha construção, na forma como eu trago informações sobre ela, né? Enfim, milhões de associações que dá para fazer a partir disso, mas o Eduardo Coutinho é um cara que realmente trabalha com essa noção, mesmo que indiretamente, com essa, né, em relação à teoria, talvez ele não tenha teoria, não esteja aplicando a teoria dos atos de fala, mas trabalha com essa noção de ato de fala. Mas e ele tem usa muita isso. gente... Ele fala, ele fala em ato de fala. Mesmo. Tanto que a primeira vez que eu ouvi falar em ato de fala foi na boca dele, falando sobre o trabalho dele. E a Ana Kfouri, que é uma coisa interessante fazer um paralelo aqui, a Ana Kfouri, que não é dramaturga, mas é diretora, preparadora de atores e tal, né? Ela trabalha com essa noção de atos de fala para a construção cênica, de maneira geral.
né? Então, ela diz que a gente aqui não está fazendo uma cena, a gente aqui está atuando, não no sentido antigo, mas no sentido de estar criando um ato aqui. Esse é um ato que precisa ter peso aqui. Todas essas noções, assim, que são mais contemporâneas, eu acho que ajudam a gente a pensar, poxa, se eu vou escrever uma frasezinha lá no diálogo, essa frase precisa ter um impacto real de ação, né? Precisa fazer alguma coisa caminhar aqui, ou alguma personagem se mover. E se eu vou escrever, não sei, se eu vou criar um mundo, e aí eu quero criar uma personagem que seja responsável pela primeira comunicação, pelo start, ou que seja uma personagem muito mercuriana, nossa, a primeira coisa que eu preciso pensar é como é que isso tem real impacto de ação, né? Como é que isso não vira, como você falou, tão do adjetivo, da decoração, né? Assim, como é que eu resume assim naquela regra que o pessoal sempre fala, o pessoal norte-americano sempre fala que é mostre, não conte, né? E, tipo, como é que você faz com que a coisa realmente como é que você faz com que o texto ou a dramaturgia, seja lá o que for, realmente caminhe a partir de uma determinada fala ou a partir da entrada de uma determinada personagem, né? Ali no rolê. E o que é dito, o que necessariamente você vai dizer e o que é melhor mostrar, né? Aí você libera a palavra, o diálogo, para outras coisas. Se você só consegue dar informação através dos diálogos, mas aquele diálogo nem é orgânico, né? Ele só está ali para passar uma informação, você aprisiona o diálogo numa coisa chata, né? Porque na verdade isso é chato. Estou eu adjetivando, né? Mas isso adjetivo é preguiça, gente. Quando você não acha o melhor exemplo, você bota adjetivo e fica com preguiça. E pronto, então resolveu. Você pode dizer que é chato porque amassa, Cláudia. Você pode dizer que é chato nível moeda, tipo assim, torna o texto assim, flat, torna o texto salvou, né, Sabina? Eu estava falando de adjetivo. Eu quero trazer uma outra coisa que parece mudar de pato para ganso, mas isso é bem de Mercúrio também, né? Vamos pegar outro tema. Mas, assim, pensar, quando a gente fala de personagens e narrativas que tocam nesse assunto, né? E pensando no estereótipo mesmo de Mercúrio, que é aquela figura leve que não para de se mexer, que traz informação, viajante, né? Marco Polo, todos esses bardos que vão cantar daqui e ali, levam informação das borboletas, né? Os polinizadores, as abelhas, enfim, tudo isso. Eu gosto de trazer também, quando a gente falou de um aspecto da comparação, daquele que sempre se compara, né? Lembra que a gente falou na semana passada? Que eu vou me comparando com alguém e quando eu vejo eu perdi o pé, né? Tô na fila do gênio, não faço o que eu tenho que fazer. E isso pode virar um mote, isso pode chegar num nível de destruição que pode ser o mote de uma história, né? E aí eu gosto de trazer esse exemplo de um filme que eu gosto pra caramba, que é o Amadeus, do Milos Forman, que devia chamar Salieri, né? Não, mas até tem um sentido, ó, claro. Nessa coisa da comparação. Né? Nem o filme tem meu nome. Mas tanto Salieri é o personagem central que o filme abre com ele. Sim, né? Não, ele é super, mas tipo, é tanto ranço que nem o filme tem o nome dele. É maravilhoso. E é isso, não sei, assim, não conheço a história real, né? Tô falando da história que o filme traz. É muito interessante, porque você vê que é uma personagem que ficou a vida inteira pendurada na comparação e destruiu a própria vida e a vida do Mozart também em função disso, né? Que é esse tema da inveja levado às últimas consequências e essa incapacidade que ele tinha mesmo de olhar para o que era dele, né? Então é legal porque para sair um pouco também do estereótipo, né? Quando a gente pensa, mesmo dentro do desequilíbrio, é um desequilíbrio ligado à comunicação, a vento, né? Uma verborragia, ou a isso da impaciência também. Então, eu não tenho paciência. Mesmo os ladrões, né? Esses ladrões que são até divertidos, os ladrões mercurianos são muito divertidos, né? Porque eles querem, eles querem fugir, eles querem escapar. A graça tá nessa, né? Tá nisso. Mas essa figura é uma figura que vai para um outro lugar, então eu gosto de trazer também como um exemplo. Eu não sei nem se é uma figura tipicamente mercuriana no sentido do arquétipo, mas a narrativa é assim, Mercúrio em seu total desequilíbrio, né? Que é
essa comparação que aprisiona, né? A pessoa que não consegue mais voltar para casa, não consegue mais voltar para quem é, né? A vida passa a ser uma eterna comparação com aquele outro que está fora, então é uma vida totalmente exilada de si. E chega uma hora que, para você voltar a existir, você precisa que o outro se destrua, porque senão não é possível. E quando ele consegue realizar isso, a vida dele perde sentido, né? E esse é o começo. Eu não posso falar sem problema de spoiler, porque essa é a primeira cena. Ele está ali, totalmente esquecido, no asilo. E é maravilhoso, né? O roteiro é incrível, assim. Desde a primeira cena, ele está conversando com o padre não tem a menor ideia de quem ele é. O padre olha, tem um olhar até meio piedoso, né? Tadinho desse velhinho aqui que está se acabando. Aí ele fala, eu fui um grande compositor. E o padre fala, ele falou assim, eu vou tocar uma música para você. Ele toca uma composição dele, você conhece? O padre, não. Aí ele toca uma outra, conhece? Ele, não. Aí ele vai lá e toca uma terceira música, o padre, essa eu conheço. Ele falou assim, pois essa não é minha, do Mozart. Não, aliás, essa cena é maravilhosa, né? Essa cena é a forma de apresentar o problema. É muito bom. É muito genial, bom. né? Porque o filme está inteiro ali naquela cena. É a grande síntese, né? Quem ficou imortal, quem não ficou, né? Mesmo que o cara tenha morrido, pronto. A vida inteira ele vai ser lembrado e o Salieri não. E para mim é uma narrativa que traz esse aspecto também muito forte e como um grande desvio, né? Se a gente pensar os grandes desvio nesse sentido, de um desvio de si, né? Ele pode ser um grande tema porque as emoções intensas são grandes temas de filme, de histórias, de livros, né? De peças e esse é um que sempre me vem como exemplo porque eu acho muito legal. E alguém que tentou roubar esse lugar, né? Também ele tentou de todo jeito. Ele tentou ser igual, depois ele tentou roubar e não dá, né? E a grande questão aí desse desequilíbrio é essa: você nunca vai ser o outro. Por mais que você admira, né? Se você não buscar o que é o seu, do que você admira no outro, você nunca vai chegar onde o outro chegou. Né? E é esse conflito que ele apresenta e realmente é um conflito maravilhoso, né, para o filme. Terrível para quem sente, mas maravilhoso para a história. Então, me veio esse exemplo do Salieri aí, do Amadeus. Eu acho que é uma narrativa que vai muito nessa linha. Né? E eu não sei se você quer trazer alguma, Sabine, mas eu tenho uma pergunta aqui, que sempre quando eu fico refletindo sobre personagens que trazem essa questão de Mercúrio, não sei, é muito difícil achar personagens femininas. Né? A não ser as mutantes. E essa é uma pergunta que eu me faço. Por que é difícil a gente achar mulheres nesse arquétipo, né? Nessa função também? Não sei se você já pensou sobre isso, estou te pegando de surpresa agora. Eu tenho algumas considerações sobre isso. Eu queria só deixar como exemplo de Fila do Gênio, porque eu acho que a Fila do Gênio, ela pode criar uma junção na narrativa com a Lua muito forte, né? Filmes, e aí uns exemplos que eu trago, o Birdman, né, que é muito isso, assim, eu me considero um gênio, eu sou mal compreendido, etc. Mas já chegou num ponto tão do desvario que a pessoa criou um universo paralelo mesmo. Então, também nessa junção Mercúrio-Lua, você consegue a trajetória do gênio, até do próprio Crepúsculo dos Deuses, né, com a atriz no casarão, né, completamente esquecida. Qual é a rotina completamente diferente que ela cria para manter essa história de tô na fila do gênio, né? E tem outros exemplos assim muito interessantes nesse sentido, assim, que acho que vale a pena explorar. O que acontece quando a comunicação consigo mesmo está tão bloqueada que vira desvario, que a sua vida vira um campo completamente paralelo, né? Que não tem nenhuma conexão com a realidade mais material. Mas em relação a essa coisa das mulheres, existem algumas personagens mercurianas. Até eu mencionei uma série num vídeo anterior, que é a Reality Z, né? Que é uma série super nova, que acabou de sair pela Netflix e que, se não me engano, foi produzida pela Conspiração, mas não tenho certeza. E ali a gente vê muitas mulheres mercurianas, mas se não for mutante, né, muitas personagens femininas mercurianas, mas se não for mutante, tem que ter uma característica pelo menos de heroína ocasional. Eu acho que a personagem que a Llewellyn de Castro está fazendo ali é uma personagem extremamente mercuriana, porque ela não só
ágil e leve, apesar de coisas terríveis que estão acontecendo com ela, como ela traz uma outra perspectiva de mundo. Ela é a voz da razão, mas ela não é a voz da razão que necessariamente para e faz uma palestra e deixa quieto. Não. Ela é a voz da razão que bota a mão na massa e que de vez em quando tem essa coisa cortante de dizer, peraí, assim, eu não quero dar spoiler, porque é uma série muito nova, mas ela passa por uma situação muito difícil e ela chega ao nível de poder dizer para a pessoa que está defendendo, não, mas realmente foi muito difícil. Tá, tudo bem, mas isso não é motivo para matar. Né? Então, ela consegue se colocar como a voz da razão, inclusive numa situação que na série, para muitas pessoas, pareceria completamente justificável, assim, como legítima defesa. Então, ela é uma personagem bastante mercuriana e bem recente. Mas eu acho que por que ela, né, os papéis femininos estão sempre nessa posição? Aí é uma coisa, uma análise minha pode estar completamente equivocada. Que assim, primeiro, as personagens mercurianas, de maneira geral, elas tendem, eu as vejo como menos centrais na narrativa. É difícil você encontrar exemplos de personagens mercurianas que sejam centrais, né? Assim, que sejam a personagem principal. Por isso que acho legal a gente estar trazendo esses exemplos. Como é que você expande Mercúrio para uma narrativa inteira? Como é que você expande Mercúrio, entende, como uma função e tal. Até Por outro porque lado, é uma personagem mutante, né? Se você fixa no papel, ela vai querer fugir. Mas assim, e até no Incompletos mesmo, que é o meu romance que você mencionou, eu acho que tem personagens que cumprem funções mais mercurianas do que a mutante, tipo a Guardiã das Memórias, que é a única que chega com as frases, assim, e que bota a história para correr, porque ela é que tem a informação que ninguém tem no livro. Mas, enfim, mas eu acho que as mulheres ainda ficam muito subjugadas na construção da personagem mesmo, a essa visão da jornada do herói, né? Então, assim, se você colocar, você pode até pegar uma mulher e colocá-la na jornada do herói. Então, meu herói aqui vai ser uma mulher, mas vai passar por todos aqueles itens ali, né? Nesse caso, a mulher não vai ter características que são entendidas como femininas na sociedade. E não vai ter essas características na ação. Quer dizer, são ações que normalmente são atribuídas na própria ficção aos homens, né? Então, o que acontece? Se você colocar a mulher nessa roda, ela provavelmente vai parecer uma super-heroína, não importa a história que você esteja contando, porque ela já parece muito diferente do que é entendido como feminino. Sim. Nas narrativas. E aí tem que ser, né, uma figura diferente mesmo, para não ficar esquisito. Né? Exatamente. É quase como se fosse o que sempre fizeram com homens, só que com mulheres agora. Então, por um lado, as pessoas falam muito legal, porque empodera as mulheres a verem uma outra faceta delas, né? Porque a gente sabe que feminino e masculino são construções, então a mulher pode, na verdade, né? E acima de tudo, assim, acredito que feminino e masculino são dois lados nossos também que estão dentro aqui, né, em equilíbrio. Então é legal porque você vê uma pessoa, tá, mas assim, ela é muito copiada ainda do que antes era feito com homens ou considerado masculino. Por outro lado, se você traz uma mulher para uma jornada completamente diferente, muitas vezes ela não é entendida como uma jornada comercial, ou comercializável, ou bem feita, porque ainda tem muito preconceito com novas narrativas. Então, como Mercúrio é o que vai falar, o que vai trazer a comunicação, acaba que, se a mulher segue essa trajetória, ela é vista como... Ela não é vista a partir do poder dela de comunicação. Ela é vista a partir da questão da ação, mais do que da comunicação, das informações, etc. Né? Esse lugar em que a fala faz alguma coisa. Ela é mais vista como, tipo, o elefante na sala, que é diferente, porque está fazendo uma coisa que mulher... E aí você falou uma coisa, desculpa, eu preciso comentar, porque assim, o lugar em que a fala faz alguma coisa, o lugar em que a fala faz alguma coisa é muito novo para a mulher, né? Para começar, assim, ter a fala. Sim. E segundo, ter uma fala que mexe com alguma coisa, faz uma diferença pela fala em si, né? Porque, como você mesmo disse, não adianta você ter a fala se você não tem uma escuta que valide de alguma maneira, para aquela fala ter uma ação,
ser um ato, de alguma maneira precisa ter um ambiente em que aquilo também floresce, né? Senão... Porque é a construção da relação de poder, né? Seu padre tem poder porque ele tem poder estabelecido pela igreja. Então, o poder do ato de fala também vem do seu lugar social, de onde você está na hierarquia, quem é você na fila do pão. E aí também tem uma outra coisa que acho que é o que se espera, né, da personagem feminina, não hoje, né, porque hoje, graças às deusas e às feministas, está tudo em mudança. Mas tem uma questão aí que é que espaços uma mulher pode ou que não pode ocupar nas narrativas também. Que estranho ver uma mulher fazendo isso, né? Então, alguém que tem uma leveza, que tem uma inconstância, né, que chega... Me veio muito uma série que eu adoro, que é The Marvelous Miss Maisel, que é uma série sobre uma comediante, uma stand-up, e os diálogos dessa série são um deleite, assim, é maravilhoso, assim, não só os dela, mas de qualquer pessoa, é incrível, né? Então tem essa questão do mercuriana também, é tudo muito rápido mesmo, eles falam muito rápido, e é sempre incrível, mas a personagem também é muito mercuriana, né? E é muito raro você ver uma mulher nesse lugar, e o mote da série é justamente esse, é uma mulher que saiu desse lugar da mulherzinha e tal. E assim, só que era uma coisa que nasceu com ela, ela não conseguiu evitar, né? Ela nasceu para ser outra coisa, e aí ela vestiu essa roupa da comediante, né? Porque tem muito a ver com essa questão da leveza também, da graça. E ela leva isso, mas é sempre uma batalha, né? Porque o mote da série é justamente a dificuldade que ela tem de sustentar esse lugar. Então é muito interessante pensar que é um lugar também em construção, né? Nunca tinha pensado como... Né, assim como é difícil ver também personagens masculinos em outras funções, que a gente vai falar de Vênus, Lua, né? Então, é pensar assim, como alguns lugares são predominantemente lugar de mulher, lugar de homem, isso também dentro das personagens, e ainda que as coisas estejam mudando, ainda tem um resquício aí, né? Ainda tem um tempo que a gente arrasta isso. E aí eu penso como escritora, às vezes eu me questiono por que eu não crio personagens desse lugar, né? O quanto ainda tenho preconceito, ou não é, às vezes não é nem preconceito, é não ter imagem para isso. Não vem É hábito mesmo, né? Não tem. Você está dentro de um lugar ali. Mas eu desviei o assunto completamente. Foi muito pertinente. Não, mas eu acho que tem tudo a ver com o assunto da comunicação, porque quer dizer, da comunicação e da informação de maneira geral que Mercúrio traz, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que se perguntar como escritor e como, né, como construtor de qualquer tipo de universo criativo, que tipo de informação, ou que tipo de construção possibilitadora da informação a gente quer colocar no texto, né? O que eu quero defender como perspectiva de mundo, o que eu quero... E essas personagens mercurianas, sejam homens ou mulheres, elas muitas vezes têm mais espaço para fazer isso na trama, né? O que elas disserem vai valer mais, ou pelo menos vai chamar mais atenção num determinado momento de quem está lendo, de quem está vendo, seja lá o que for. E eu penso assim, você está falando de personagens femininas, a série que ficou super famosa, Gilmore Girls, né? É uma série que, primeiro, tem muita fala, porque eu estava até lendo outro dia aqui. São os mesmos criadores da Miss Maisel, né? A mesma... Pois é, a premissa, geralmente quando se vende uma série, estou falando assim, que de repente tem alguém vendo que não sabe, mas quando você vende uma proposta de série dessa para um estúdio, né, geralmente você tem, ou para um produtor, você tem uma premissa, assim, que resume, né? Por exemplo, Alien, disseram que a premissa era tubarão no espaço, como se fosse um filme Tubarão, só que agora no espaço. E dentro, né? Você pode ler sobre essas premissas, mas a premissa de Gilmore Girls, que realmente tipo, fez com que fosse vendido para o estúdio, é uma história de uma mãe e de uma filha, só que elas são mais amigas do que filhas, do que mãe e filha. E isso era tão novo na época, tão novo, que as pessoas não quiseram ler o piloto antes. Não, isso aí vai dar certo, com certeza. Imagina, mãe e filha amiga. Porque você tem que considerar a época em que foi lançada. Então, elas realmente se tratam como pares. E aí acontece uma coisa que, geralmente, quando você escreve um roteiro desse, tem uma relação de 1 minuto por página, dentro de uma determinada formatação, né? Então, você pensar, vou escrever um episódio de 40 minutos... e vai ter 40 páginas, né? No caso desse... Às vezes 2, né? Oi? Às vezes 2 minutos, dependendo dependendo da quantidade, tá? Do andamento também, da proposta e tal. Mas, assim,
No caso da Gilmore Girls, um episódio de 40 minutos tinha 80 páginas de tanto que elas falam, e elas falam rápido, e a característica das personagens. São duas personagens extremamente mercurianas. Mas assim, por que eu tô trazendo esse exemplo também? Não é só para ir lá olhar e ver, ah, tá, Mercúrio e tal. Mas é também porque muitas vezes você precisa criar um universo completamente diferente que vai ser encaixado no nicho coisas de mulher ou coisas de mulheres diferentes. E aí, se você não for procurar nesse universo, você não vai encontrar a personagem feminina mercuriana. É mais difícil você encontrar a personagem encaixada numa narrativa que é considerada normal, falta de uma palavra melhor, uma narrativa padrão, né? É mais fácil você ver, assim, mulheres, diretoras, produtoras, os próprios romances com a Vida Invisível de Eurídice Guzmão, você encontrar, ainda tem muito esse preconceito assim do universo feminino. Não é todo mundo que vai querer ler, não é todo mundo que vai querer comprar, não é outro olhar. Então, é difícil você ver a integração. Né? No próprio Vida Invisível de Eurídice Guzmão, você tem personagens extremamente mercurianos, não a principal, mas você tem personagens extremamente mercurianos. Mas é isso, como é todo um universo novo, às vezes a pessoa nem vai considerar como uma mulher que fala. Mesmo, né? Mudou, tipo, é coisa de mulher. E aí, sob esse rótulo, a gente deixa de ver. Ou então é uma coisa esquisita, num futuro distante, num país, né, que não é esse. Ou no passado, né? Enfim, um passado que também ajuda a distanciar, e aí você, eram outros costumes, um negócio assim, né? Mas é difícil ver. Eu gostaria de ver mais, assim, narrativas integradas. Acho que isso é um desafio para mim também. Narrativas em que você não tem que esperar criar o espaço da mulher lá não sei onde para falar, né? E aí se você começa a falar mulheres negras, mulheres indígenas, cara, quer dizer, cada vez que você quiser tocar num assunto desse e criar uma personagem que de fato, né, tenha poder para falar, você vai ter que criar um nicho diferente, né? Tipo assim, isso aqui é da indígena, isso aqui é do... Não é assim que o mundo funciona, né? Fico querendo ver mais integração. Não, e é interessante eu pensar qual é o lugar da leveza, né? E desse lugar do pensar, que é Mercúrio, né? Pensar, a leveza, a comunicação. Ou a mulher está colocada num lugar muito venusiano, né? Quando a gente falar de Vênus, vamos falar bastante disso, mas é bem venusiano, ou idealizado, ou lunática, né? Ou mesmo dentro de Marte, a gente tem muitas guerreiras, né? Mas que também tem... É mais fácil você achar mulher no lugar de Marte, que seria o masculino, do que no lugar de Mercúrio. E quando me caiu essa ficha, eu falei assim, cara, por que é tão difícil pra gente, até no dia a dia, né? Não sei se estou falando só de mim, tá? Se eu estou projetando aqui a minha realidade, mas assim, por que é tão difícil ter leveza? Ou estar nesse lugar em que eu posso ser mutante, leve, inconstante, sem ser fútil, né? Ou às vezes até fútil, né? Porque também está associado a isso, tem esse aspecto de sombra mesmo, né? De ser leviano, mas é interessante pensar que papéis ainda nós não ocupamos muito e por quê, né? Acho que eu fico mais a pergunta aqui. E quando ocupa, como é que faz, né? Como é que as personagens... E aí eu comecei a pensar o quanto eu me delicio de ver quando os personagens femininos, tanto que a Miss Maisel é uma das minhas séries preferidas, porque é uma delícia de ver. Parecia um lugar novo. Falei assim, nossa, a gente pode ocupar esse lugar. Mulher palhaça, né? Temos muitas palhaças maravilhosas aí. Palhaça mesmo, né? Pessoas... Sim. Da palhaçaria. Mesmo me veio agora, né, as grandes palhaças do cinema também, Giulietta Massina, mas mesmo assim não é um lugar de leveza, né? Acho que só Melipulã está um pouco nesse lugar, mas muito mais para a Lua, né? Muito mais delirante do que Mercúrio, né? Então eu não sei, eu quis trazer essa reflexão, não sei se ela é fundada ou não, mas pelo menos dentro da minha percepção é um lugar muito novo e eu tenho vontade de escrever personagens femininas nesse lugar, como desafio até, porque para mim é um lugar novo. Assim. Eu acho que um lugar na literatura contemporânea em que a gente está conseguindo trazer personagens femininas mercurianas em narrativas mistas é o afrofuturismo, né? Eu até trouxe esse livro aqui, que é um livro que eu acabei de comprar, acabou de chegar aqui em casa,
que é da Quitembo, Edições Literárias do Futuro, do Israel Neto. E, enfim, e aí são vários contos afrofuturistas, mas, de maneira geral, o que eu vejo, não só aqui, mas nas produções, por exemplo, da Luan Zayla, enfim, acho que é uma das autoras mulheres negras que mais desponta assim, no cenário do afrofuturismo brasileiro, o que eu vejo é que então, da negritude antes da consideração do masculino e feminino. Né? Existe esse propósito, a gente vai pensar aqui enquanto população negra, enquanto comunidade negra. E existe também muito claramente a questão do que diferencia o feminismo branco do feminismo negro, para dar um nome, né? Então, que são desafios diferentes, da mulher negra, etc. Mas essa questão de partir da negritude, reconstruir todo um universo a partir da negritude, e das raízes, né, afro-brasileiras, etc., dá características muito particulares às narrativas. Uma é essa. Primeiro que as personagens femininas podem ser personagens mercurianas. Segundo, que as personagens, em geral, tendem a ser mais mercurianas. O que eu estou chamando de tender a ser mais mercuriano? Primeiro, você está vivendo uma realidade muito dura, geralmente. Ou propondo, no caso do afrofuturismo, uma reconstrução dessa realidade, mas você tem que contar o histórico. Por que eu propus a reconstrução, né? Então, em geral, as personagens precisam explicar muitas coisas, precisam ser leves, porque elas precisam ser sobreviventes, de certa forma, assim. Então, é uma leveza... E é uma leveza que muitas vezes choca. Se você for ler, que não é nem afrofuturismo, se você for ler Scholastic Mukasonga, por exemplo, ela está passando por situações muito difíceis, mas vendo possibilidades de se desviar das situações e de sorrir, de encontrar... porque senão a história não anda, de tão pesada que é a situação. Se impõe como necessidade, né? Se impõe como necessidade, exatamente. Então, assim, primeiro, a leveza, porque se impõe como necessidade, um outro ponto de start, né, de começo, que permite que as mulheres já sejam compreendidas de outra forma, e eu tenho necessidade de explicar muita coisa. Eu preciso dar muito panorama, porque eu preciso trazer essa minha visão. Então, né, eu preciso trazer a visão da negritude, a visão da população negra. Então, assim, se eu não trabalhar diálogo de uma forma mais leve, se eu não representar isso de uma forma... Na própria construção do espaço, que é uma coisa que acontece no primeiro conto aqui dessa coletânea, eu tenho um espaço criado para dar conta, sem dar spoiler, da missão de cuidar da população negra e a futurista. Então, eu tenho um espaço que dá conta. Esse próprio espaço, ele acaba sendo mercuriano, porque tudo o que eu vejo nesse espaço ajuda a lidar com a realidade, né? Com a realidade pesada que eu estou vivendo, e tudo que eu vejo nesse espaço me ajuda a contar a história da população negra de antes, ajuda a fazer as relações. Então, nesse tipo de narrativa, e eu acho que em boa parte da literatura indígena também, embora eu não goste de falar porque eu conheço pouco, né? O próprio lugar de onde está partindo a narrativa torna as coisas mais leves e mais informativas, porque tem que ser. Você está tentando quebrar com um padrão muito grande, né, de racismo estrutural. Conceição Evaristo faz isso muito bem. Muito bem. Você está lendo sobre coisas super difíceis, mas com personagens que dão muita informação e que, por questão de necessidade, trazem leveza ao texto. Então, é um negócio de chorar, assim, de arrasar contigo. É bem profundo. Esse tipo de história manifesto, né? Você precisa ser um maestro mesmo para poder trazer informação de um jeito que vire ação. Não é vou esconder aqui a informação, é como é que isso chega junto com a história, fazendo parte da história. Né? Quer dizer, isso vale para qualquer história, né? Mas essas narrativas que elas têm claro esse interesse e essa necessidade de, junto com a própria história, trazer ali uma visão de mundo, né? E às vezes isso vem pela fala mesmo,
E às vezes vem pelo discurso da personagem, muitas vezes é uma personagem fazendo um discurso, né? Às vezes você não consegue, assim, a coisa tão urgente que seja dita daquele jeito, discursivo mesmo, que é a personagem discursando. Uhum. Eu sempre acho que tem como fazer isso de um jeito que se assim, se isso é feito é porque realmente foi a melhor opção, né? E naquele momento essa informação chegar assim é o melhor que aquela história pode trazer. E não porque eu não consegui trazer essa informação de um outro jeito que não fosse tão duro, né? Ou tão direto. Acho que duro não é a palavra, mas direto. Né? A não sei que isso seja, né? Esse efeito que eu quero dar mesmo. Acho que isso precisa ser dito desse jeito para essa personagem para trazer esse impacto. E eu estou vendo isso muito acontecer agora e não é ruim, não, porque a nossa depende muito da época em que determinadas obras são feitas, né? A gente está vivendo uma época agora, o próprio criador de Black Mirror falou que não vai mais fazer distopia porque a realidade já está muito distópica e não dá mais, vai fazer comédia. Eu não sabia disso. Vi um artigo falando sobre isso. Não sei se ele vai aguentar, né? Mas enfim. Mas assim, eu estou vendo isso e estou vendo algumas séries, especialmente, produções contemporâneas audiovisuais, trazer o discurso na fala. Tem uma série brasileira que eu vi, Aroanas, que Ai, é sim, isso, né? Tem coisa que é dita na fala, porque é urgente que seja dito. E por mais que a gente fale, nossa, é bom ouvir às vezes, porque você precisa, naquele momento, ouvir alguém dizendo aquilo que você quer falar. Né? Aquele grito parado no ar que alguém chega e fala. Sim. Então, muitas vezes, e pode até ser que fiquem obras datadas. Pode ser que daqui a alguns anos, como música dos anos 60, né, quando a gente vai fazer, nossa, agora está super atual, agora já não é mais datado. Mas aquelas músicas da época, né, Chico, você fala assim, cara, isso ficou naquele tempo, mas não, se a gente consegue falar de outras coisas também junto com isso. Sim. Que esse também é um aspecto que eu não sei, assim, como eu sempre me pergunto como trazer essas informações. É um pouco a militante e a escritora, às vezes elas entram num debate dentro de mim, porque a militante quer que a coisa seja assim, a fala da militante, né? Fala com todas as letras, tudo que você tem que estar engasgado, e muitas vezes fala, não, mas peraí, não é o melhor jeito de colocar. Às vezes você colocar uma pergunta é mais interessante, né, do que você chegar com a coisa expositiva. E às vezes não, você chegar com a coisa expositiva é o que precisa acontecer. Né? Eu acho que tem, eu entendo isso da seguinte maneira, é como você falou, né? Toda obra de arte parte de um manifesto. Sempre. A questão é, a pessoa está ciente escrevendo de que parte ou não? Porque se você, né, como escritora, assim, você fala, não, eu não quero fazer nada politizado, eu não quero fazer nada nesse sentido, eu quero fazer, por exemplo, uma história só para divertir as pessoas e tal. Não, eu sei que, enfim, estou só dando um exemplo aqui. Mas eu quero fazer uma história só para divertir as pessoas. Bom, você está divertindo as pessoas a partir de um determinado manifesto do que é diversão, do que é etc. Mas você pode não estar bem consciente disso. Então, quando você começa a pensar, quando eu começo a pensar em termos de militância, assim, quais são as ideias que eu quero comunicar e como eu quero comunicar as ideias, eu tento pensar nisso a partir por isso que eu gosto do afrofuturismo, a partir da noção de, cara, se ainda não existe nada dado sobre como deveria ser construído um futuro a partir desse pensamento de educação antirracista, etc., então, o meu trabalho aqui não é panfletar isso. Meu trabalho aqui é construir mundos ficcionais que ainda não foram construídos a partir dessa ideia. É um trabalho de construção de mundo, né? E aí é muito mais difícil, eu acho, porque quando você não está consciente em relação ao manifesto de quem você está adotando, e você tem a ideia de que está fazendo uma coisa pura, ou só quer fazer boa escrita, ou, né? Muitas vezes você tem um modelo já para seguir, assim, o que é um bom diálogo, o que é um bom, né? E fica mais fácil, eu acho, embora nunca seja fácil escrever e tal. Mas quando você está ciente, assim, não, esse é o papel aqui que eu quero, é dentro desse campo aqui, essa é a minha família de alma aqui, digamos, são essas ideias aqui, né? Quando você reconhece isso, aí dependendo do que você está falando,
tem muito pouca coisa construída ainda nesse sentido, né? Tem muita gente alinhada a outros valores, assim, dependendo do que você escolhe. Então, se você for falar assim de qualquer tipo de literatura antirracista, tem pouquíssima coisa. Eu acho que tem mais do que as pessoas sabem, né? Assim, pouca gente conhece a Eliane Alves Cruz, a própria Conceição, muita gente fala, mas pouca gente leu. Enfim, e fora, se for para o internacional, aí tem mais gente, mas mesmo no Brasil tem muita gente fazendo isso. Só que a dificuldade, eu acho, desses autores como é que eu faço uma coisa que, obviamente, seja diferente, porque está partindo de outros princípios, sem ser panfletário, né? E aí eu vejo mais... E a Conceição faz isso muito bem. A Eliana Alves Cruz faz isso muito bem com suspense, né? Com Crime no Caso do Valongo, que é fantástico. Você lê e é uma história de suspense, né? É um assassinato. Mas a forma como ela constrói aquele mundo e como constrói os personagens, tem uma personagem muito boa também, duas mercurianas, vai te tocando em lugares, principalmente quem nasceu no Rio e conhece os lugares, mas acho que quem for de fora também, vai te tocando em lugares assim, cara, essa pessoa tá falando isso porque tem racismo. Essa pessoa tá falando, mas sem ela ter que dizer. Sem ela ter que colocar assim, porque aqui somos todos muito racistas, porque ela pega o racismo cotidiano. Então, se você é carioca, você vai ver no espaço, você, tá, então esse é o caso por onde eu passo, esse não sei o quê. E você vai reconhecer, embora eu esteja escrevendo sobre o século XIX, vai reconhecer o que permanece para o século XXI. A Octavia Butler, na ficção especulativa, né, com Kindred, eu só li Kindred dela, mas ela faz isso também, sem falar em nenhum momento sobre racismo, não precisa. Né? Só que eu acho que o desafio, né, o desafio desses autores, tanto brasileiros como qualquer um que pegue um recorte assim, que eles não tem, sabe aquela coisa do Isaac Newton, estou pisando sobre o ombro de gigantes? Se você quiser fazer uma ficção mais contemporânea, seguir um determinado gênero, ficção fantástica e tal, não tem muito modelo. Está começando com a recuperação das obras afrofuturistas mais antigas e com o panorama do afrofuturismo contemporâneo. Então, você saber que vai ter que ser um negócio inventado mesmo, que, né, ou que pelo menos você vai ter que catar a sua companhia, porque ela não está sendo tão divulgada. Mas acho que tem muita coisa boa, assim, que não é panfletária e que está fazendo reconstruções aí, está pensando muitos mundos diferentes. Infelizmente, ainda tem muita gente que lê e pensa, não, isso aqui não é como se escreve. Tá bom, mas você vê que tem toda uma construção ali que está tentando ser diferente, comunicar alguma coisa sem ser panfletária, né? E eu acho que o panfleto, como você falou, ele também tem o seu lugar, né? Se você pegar a tradição toda do rap, do sarau, né, toda essa poesia cantada, poesia falada, poesia que, tipo, até eu já me meti a escrever, mas fora do ambiente de sarau, né, mais na coisa da poesia contada, tem o seu lugar também, porque é como você está falando, né, em determinados momentos você quer só ouvir aquilo ali da boca de alguém, falar, a gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que é assim que funciona. Né? E aí entra uma questão também da diversidade, né? E que é muito bacana, que também é uma questão de Mercúrio, das múltiplas vozes, né? De se colocar no lugar do outro e das múltiplas possibilidades narrativas. Eu sou, né? Já falei que uma pessoa do entre, né? Saí do cinema, fui para o teatro, do teatro documentário e agora literatura, poesia, é sempre entre. E agora estou fazendo um roteiro de podcast, que já é uma outra viagem, que se aproxima da fala oral, né, da contação de história. E aí é muito evidente, assim, que Hoje mesmo eu fiz uma adaptação, eu escrevi um episódio para um podcast infantil, uma coisa que eu estou fazendo agora, nunca fiz na minha vida, então estou aprendendo. E estou pesquisando contadores de história, porque tem tudo a ver com a linguagem oral, né? E aí eu fiz uma super introdução ali para a história, que aí hoje eu percebi que para um filme ficaria incrível e que para um podcast ficaria horrível. Que eu fui contar para os meus filhos aqui, eles dormiram no começo. Não dormiram, mas assim, dispersou na primeira, porque é uma coisa muito legal, mas é imagético. E eu falei assim, se eu contar isso, vai ser legal, porque eles vão imaginar. Não, não vão. Porque aquilo funciona quando tem a imagem. Se eu conto para a pessoa formular a imagem, fica chato.
Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que funcionam na intermídia, você passa de um para o outro, funciona bem, e tem coisas que são específicas. Tem discursos que cabem naquela forma. Tem imagens, histórias que cabem naquela forma. E é importante que tenham todas as formas. Né? Eu sempre acho engraçado quando alguém, né, sempre quando surge uma mídia nova, a outra mídia vai morrer. Né? Surge um negócio, porque... Gente, cabe tudo. Porque cada forma traz uma embalagem diferente, né? Para aquilo que tem que ser comunicado. E aí você trouxe esse exemplo maravilhoso do hip hop, né, dessa cultura hip hop, do spoken, como é que chama isso mesmo? Não? Spoken word poetry. Isso, que é maravilhoso. E aí as coisas são ditas, às vezes, muito diretamente, e é maravilhoso porque é assim. Né? É maravilhoso porque é assim. É um lugar para se fazer isso. Você tem ali um microfone e eu tenho uma fala que canaliza, aí de novo a fala como ato, né, que você trouxe, que é maravilhoso. Então, o fato de eu falar, eu faço aquilo acontecer, é o ato do faça-se. Uma fala dita com potência, no lugar onde ela tem que entrar, ela realmente pode construir uma realidade ali, porque aquilo mobiliza muita coisa, aquilo compõe, evoca, né, aquele universo ali se constrói. E eu vejo que a gente está muito nesse momento também de construir. A gente desconstruiu demais, a gente tem desconstruído e muita coisa tem que ser desconstruída, mas a questão é o que está sendo construído também. Sim. Porque se é só desconstrução, chega uma hora que eu não sei para onde eu vou. Né? Estou desmontando aqui, mas para onde eu vou? E aí precisa ter esses que sonham para onde ir também, né? E muitas vezes isso vem pela fala mesmo. Pela fala, pelos novos discursos, novas possibilidades de fala. A gente mexe até na linguagem, né? Essa coisa do todes e né, essa linguagem que a gente às vezes não acha a melhor forma ainda é sempre uma coisa que a gente está buscando, mas a própria língua necessita uma mutação para dar conta de novos conceitos, né? E como que a gente leva isso para o diálogo também? Como é que a gente leva isso para as histórias contemporâneas? Como é que a gente contempla essa diversidade toda? Essas também são outras questões muito legais, né? Acho que são bons problemas para a gente lidar como construtoras de narrativa. Eu acho que eu, assim, como eu gosto de trabalhar com a noção de problema como uma forma de construir mesmo a narrativa, eu trabalho bem, escrevo bem quando eu tenho um problema. Se eu não tiver um problema, eu não escrevo bem. E eu tendo a complicar esse problema para mim mesmo. Então, uma coisa porque senão eu fico entediada. Eu já falei isso aqui em um outro vídeo. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar justamente essas características, né? Tá. Então, isso aqui caberia... Tem características que são específicas do roteiro, tem características que são específicas do rap, não do rap, mas dos saraus, de microfone aberto, etc. Você vê que cada uma dessas coisas se desenvolveu de uma determinada maneira, com uma determinada característica, e eu gosto de ver até que ponto eu posso trazer características de outras coisas para o romance, principalmente para o romance, porque eu acho que isso é uma das estratégias mais bacanas para arejar o formato romance, né? Que é um formato que hoje é muito elitista, os livros são caros, eu acho que as pessoas querem ler, mas se você for pensar assim, no acesso a um romance de ficção, né? Tem muitas coisas barrando esse acesso. Tem a questão não é só o preço, mas também a própria linguagem, o que é considerado, né? E o tempo, a gente está com cada vez menos tempo para ler. E quem está representado, tem muita coisa barrando o acesso ao romance. Então, é diferente você pensar assim, não é pensar livro, mas é pensar assim, o romance de ficção e, por exemplo, autoajuda. Autoajuda é mais acessível, o livro religioso é mais acessível, por mil motivos. Pensa aí que acho que dá para pensar nisso, dá para saber por quê. Mas, então, uma preocupação que eu tenho muito é como é que eu arejo esse formato. E aí, no Pervertidos, o que eu fiz foi, eu trouxe trechos, como as personagens são de cinema, né, as personagens principais são de cinema, eu trouxe trechos de roteiros inteiros para dentro do romance, por exemplo. Que tem a sequência 1, interior de... Só que, assim, não são cenas de um filme real. Não é que eu parei de contar a história
E aí eu comecei né, a mesma história que eu estava contando, eu fiz cenas para ela. Não é exatamente isso. Ou que eu contei em formato roteiro, um filme que a personagem estivesse assistindo. Não. O que eu fiz foi, bom, já que essas pessoas veem a vida como um filme, então em um determinado trecho, para também não ficar cansativo, eu vou, enfim, decupar esse filme em imagens, eu vou trazer o roteiro. E eu fiz outros experimentos, assim, tipo, como é que a gente conta que duas personagens de fato assinaram lá casaram? Eu posso trazer aquele documento. Eu posso trazer o documento do casamento, tal como saiu do cartório. Posso digitar aquilo e pronto. E não são recursos assim novos. Eu acho que são recursos extremamente mercurianos. Essa ideia de você brincar com diferentes gêneros, né, para dentro da narrativa. Uhum. Arejar porque você trouxe outro gênero. Arejar porque você rompeu o pacto com quem estava lendo e transformou em outra coisa. Arejar porque você e brincar, tipo, será que agora essa personagem... Até então, a regra era, quando pensa entre aspas, ou pensa em itálico, ou pensa em vírgula, penso eu. E se agora, toda vez que ela pensasse, fosse uma poesia contada? E como é que a pessoa que está lendo isso no romance vai saber que aquilo é poesia contada? Tem que ter uma certa construção ali. É verso ou é um... Sabe, brincar com essas possibilidades, eu acho que também fala muito de como arejar, por que colocar cada coisa num lugar. Mas acho que para isso você tem que conhecer muito bem as características de cada gênero com que você vai brincar. Isso que você estava falando antes, né? O que é entendido como do cinema, não sei o que geralmente é, para eu poder brincar. No romance, eu acho isso muito bacana, muito necessário. Assim. E aí, eu não sei se eu me expressei bem, porque não é dizer assim, não, cada coisa tem seu lugar e não pode transitar. Porque eu não faria o que eu faço, né? Eu estou sempre no trânsito. Não. Mas é também interessante perceber o que é potente de cada mídia e como isso se transforma. Então, assim, como eu consigo transformar uma potência visual numa potência na linguagem oral? É possível? Porque às vezes pode não ser, né? É possível? E aí eu faço a transformação. E é muito bacana isso que você trouxe, né? Porque um meio areja o outro mesmo. Tanto que tem linguagens que são só colagens, só não no sentido de ser pouco, mas é isso. A experimentação, a brincadeira é o que está em primeiro plano. É o que é. A razão daquilo existir é justamente a brincadeira, né? E é uma brincadeira, você usou a palavra brincar, e isso também é muito de Mercúrio, né? Porque é gostoso mesmo. Você fala, será? Né? Porque essa coisa do cânone, ela é muito, a seriedade, é muito, né? Cria impedimentos, né? E essa questão do impedimento, para falar da literatura, o impedimento que a própria forma como algumas linguagens se estruturam, isso é uma coisa muito séria, né? Porque muita gente, já falando do Brasil, muita gente não lê porque se sente burro lendo. Porque lá na escola não entendeu, já começou a ler mal, mal não no sentido que a pessoa não sabe ler, né? Mal porque aquilo foi mal colocado, aquilo foi mal arranjado, às vezes com um livro que não diz absolutamente nada da realidade daquela pessoa que, né? E aí eu já não entendi, já não gostei, para ali. Porque ninguém quer ser visto como alguém burro, né? E quando você busca o acesso a uma determinada linguagem, tipo eu entendendo linguagem de jurídica, né? Eu passo a bola. Já tentei uma vez, tentei duas vezes, né? Aí vira um preconceito, lógico. Estou aqui trazendo ou uma linguagem de burocracia, mas é a mesma coisa. Porque assim, porque uma linguagem burocrática é chata, eu vou de novo colocar um adjetivo, e uma linguagem literária é erudita, mas se eu não entendi, eu vou me afastar daquilo. Né? Desculpa, não estou falando de uma linguagem literária. Uma linguagem, às vezes, que é colocada de um jeito. Tudo bem, tem coisa que é estilo e tem coisa que não é estilo. Tem coisa que é assim, eu vou dificultar mesmo a vida, vou rebuscar aqui para dizer que eu escrevo difícil. E a gente sabe a diferença. Tem coisa que é Mercúrio não querendo comunicar, é só verborrágico. Tem coisa que é afetação, entendeu? Tem coisa que é, eu vou imitar aquele escritor que escreveu daquele jeito, né? A gente sabe que é assim. E tem coisa que não, é autêntico, é experimental, e é cifrado mesmo, mas é para ser, porque aquilo é experimental e você precisa caminhar um pouquinho, também não é isso. Só é bom quando facilita, porque não, tem coisas experimentais maravilhosas, né? E que é bom você ter que correr atrás também da linguagem para poder entender e decifrar aquilo.
né? Isso também tem que existir. Não estou dizendo que tem... O problema é quando não é autêntico. Acho que essa é a questão. Se a forma como aquele conteúdo precisa se manifestar, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à própria pessoa, né? Aquele artista, a fala daquela pessoa é daquele jeito, aquilo é autêntico, precisa ser assim, é lindo, porque isso também abre portas. A experimentação abre portas. Tipo, não pode fazer isso, alguém foi lá e fez, pronto, agora a partir daquilo pode. Né? Às vezes causa horrores, isso também é bem mercuriano, né? Causa horrores no momento que surgiu, e todo mundo acha uma bosta, e depois passa um tempo falando, nossa, isso é incrível, né? E é o que? É uma bosta ou é incrível? Né? E aí vamos falar de É critérios. uma bosta incrível. Isso é outro dragão, né? Lá na frente vamos falar dos critérios, porque como são importantes, mas é muito diferente, né? Quando uma coisa ela é experimental e ela acaba sendo um pouco mais hermética ou precisa de um certo conhecimento para acessar, mas aí quando você acessa também, você fala, nossa, isso é genial, é muito bom, né? Ou quando o negócio é esquisito mesmo, porque tentou imitar alguma outra coisa e ficou no meio de caminho, realmente não comunica. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Isso é muito difícil saber. Eu acho difícil saber. Eu acho, porque assim, você pode pegar um livro e você disser. E eu acho fundamental, acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Você ali no seu miudinho, escrevendo o seu textinho, você nunca sabe se aquilo ali. Tem formas, né? A gente vai achando formas. Mas na real, assim, em última análise, eu pelo menos, nunca sei se aquilo ali tá, sabe, está exagerando na experimentação, digamos assim, ou se está apenas fazendo uma proposta. E eu preciso de outras leituras para saber disso. E às vezes, mesmo as pessoas me dizendo assim, porque não tem como controlar qual vai ser a reação das pessoas, né? Mas mesmo as pessoas me dizendo, não, tá comentando, que isso, eu ainda acho que aquilo ali tá truncado, porque, lógico, você está muito perto da obra para saber. Mas eu já tive várias conversas assim que o pessoal diz, nossa, mas isso aí esse romance especificamente é só afetação, não tem nada, mas eu amei, eu entendi. Porque não é um negócio feito para. Não é bom só se todo mundo entender também, no sentido. Pode conversar com umas pessoas e não com outras, né? Sim. Né? Enfim. A questão é conversa. Né? A questão é. Eu acho até que para o escritor é tipo, com quem você quer conversar também, né? Também. Porque assim, não vai conversar com todo mundo, né? Assim, com quem você quer conversar e como que você quer propor essa conversa. Mas eu acho difícil para quem está ali dentro escrevendo saber se está conversando, a menos que alguém leia depois. Sabe, a menos que alguém leia até no processo, assim, como leitor beta e tal. Para mim é muito difícil. Mas estou sempre pensando. Não, eu queria chegar nessas pessoas e não sei se eu vou chegar, mas a minha proposta para chegar nessas pessoas é X. Aí é uma aposta. É uma grande aposta. É o lado bom do feedback, né? Eu estou falando desse trabalho específico porque o que eu estou fazendo agora ele está muito fresco. Eu já jurei que ele estava pronto, é um roteiro curtinho, né? De um episódio de 10 minutos. Eu já jurei que ele estava pronto 3 vezes. Sabe quando você olha para o texto e fala assim, nossa, agora pronto, não tenho o que mexer. Aí você mostra para alguém. E não é porque a pessoa trouxe uma coisa assim, né? Porque eu sei o que eu quero. Essa é a diferença. Não é que a pessoa deu uma sugestão e eu mudei minha opinião. É assim, nossa, eu não tinha visto isso. Eu tô tão viciada, para mim isso é tão claro, eu não tinha visto isso. E aí a pessoa dá um comentário, eu vou lá, desmonto o negócio, escrevo tudo de novo. Agora tá pronto. Mostra para outra pessoa. Cara, eu não tinha visto isso. Isso é muito bom, né? Então, como soma? E eu tenho certeza que a cada versão ele tá ficando melhor. Mas eu jurava que ele estava pronto 3 versões atrás. Né? Então, assim, se não tem esse outro, a coisa não se completa mesmo. Chega uma hora que tem um fim, né? Porque a gente não vai poder mudar eternamente. Mas como vai agregando, né? E como você vai aferindo, acho que tem um jogo aí, de novo uma brincadeira, né? Entre o que você sabe que é o cerne do seu trabalho e naquilo você não mexe, né? Então, por exemplo, se o seu cerne eu quero fazer essa experimentação, eu quero botar uma poesia no meio da fala de alguém, eu quero que tudo bem que seja assim, e alguém chega assim, mas por que você pôs uma coisa rimada aqui no meio de uma fala? Não, nisso não mexo, porque é isso que eu quero fazer. Agora, fazer isso de uma forma que fique bom é um desafio, né?
Então, assim, o quanto você Sim. mexe na sua proposta em função de um feedback e o quanto tem coisa que você não mexe, porque aquela é a premissa, aquilo Porque senão não ia nem fazer a é coisa. melhor nem fazer, você Essa é falou, a então, coisa. né? E é muito legal, assim, eu tenho sempre uma preocupação, eu já fui muito conhecida como aquela pessoa que faz coisas que ninguém entende, que é legal, mas ninguém entende nada. E no começo eu achava isso engraçado, depois eu comecei a achar isso horrível, né? Porque eu Eu perdi percebi, porque deu uma falhada aqui. A pessoa que faz o quê? eu tinha um amigo que ele falava isso de mim, hoje ele é diretor de cinema. Ele falava assim, aquelas coisas da Claudinha, que era assim, aquela coisa que é bonito, que é poético, mas assim, você não entende tudo, mas assim, deve ter, e é meio viajante. Por um tempo isso me definiu, eu achava isso engraçado, achava legal. Depois eu comecei a achar que não era muito legal, porque eu quero que as pessoas entendam, né? Eu não quero que um poema que eu coloque no meio de um texto seja uma girafa rosa, né? Alguém que chega e fala uma coisa esquisita e não, eu quero que aquilo flua com a narrativa. Então eu fui depurando isso pelos feedbacks, né? E isso coloca a gente num lugar, às vezes você fala, cara, eu não acredito que eu não cheguei ainda. Às vezes dá uma preguiça, né? Que você fala assim, puta, eu vou ter que desmontar esse texto inteiro. Mas é isso. Para ficar bom, mas chega um ponto que você fala assim, não, agora é isso, né? Agora eu cheguei. Então essa escuta e esse se permitir ser permeável, mas não a ponto de mudar completamente a natureza do que você está fazendo, essa medida entre esse feedback, né, que é essa entrada de Mercúrio, né, que gera esse movimento, que é esse interlocutor, eu acho que ajuda a dar a forma final para a coisa. Pelo menos para mim, essa escuta é muito importante. Né? A gente voltou a falar de É. processo e não de narrativa, mas acabou vindo para cá na conversa. E eu acho Mas eu bom. acho legal isso, porque tem tantos mitos em relação a esse negócio da leitura e até dos outros trabalhos que as pessoas vão fazer com texto, né? Editar, revisar, preparar, até chegar de fato ao livro, ou editar, revisar, preparar, assim, enfim, até chegar à versão final do roteiro, seja lá o que for. Tem sempre várias pessoas participando do texto, né? Colaborando com o texto. E às vezes tem uma Bom, vou falar de mim, assim, eu demorei muito tempo para entender que não era assim. Se você for boa com língua portuguesa e escrita, você consegue fazer um livro inteiro sozinha. Ou você consegue fazer um. Eu demorei muito tempo para entender que, assim, se eu escrevo, eu pego um vício naquele texto, assim, eu começo a ter uma imagem é tão íntimo que eu não sou a melhor pessoa para revisar e que isso não significa que eu seja burra, sabe? Eu não sou a melhor pessoa para fazer preparação textual, isso não significa. E a mesma coisa com todos os passos. Assim, se eu vou pegar um texto para revisar, o ideal é que eu faça isso não sei quantas vezes, e que eu peça ajuda de outras pessoas, porque é normal você se viciar no texto, né? Então, quem trabalha com cada uma das etapas já tem um monte enfim, de esquemas, de coisas para ajudar o trabalho a ser feito, né? Mas eu demorei a entender isso, de que o feedback também não me tornava burra. Mas eu nem tinha medo que a pessoa mexesse no meu texto ou no core. Eu acho que era o contrário, assim, eu deixava mexer tanto que deixava de ser meu. O meu problema era o contrário, tinha que botar um pouco mais de limite. Mas eu tinha muito medo assim, poxa, eu sou burrona, né? Olha só quantas coisas as pessoas estão vendo. É. Essa coisa de que, não, olha só, cada um tem uma função nesse processo de construção, né? E você falou que você tem um problema o seu problema era, como é que você falou esse problema que você estava falando do, Que eu era esqueci conhecida por agora. fazer coisas legais e poéticas que ninguém entendia E nada, que mas você que era achava legal. legal, você achava legal e depois ou comigo é o contrário. Comigo também é um problema muito mercuriano, mas é assim, as pessoas reclamavam, eu não sei se é o contrário, assim, não tem contrário disso, mas tipo, as pessoas reclamavam que era muita informação muito cedo nesse show. O mundo está todo construído na primeira primeira página do romance de ficção científica. E sempre tinha um editor que voltava e falava assim, peraí, calma aí, olha só, eu sei que você tem isso na sua cabeça, mas é que é a primeira vez que eu tô lendo, sabe? Então, assim, que história é essa? E não é nem que eu não explicasse como as coisas funcionavam.
é que eu tenho uma tendência a colocar uma quantidade muito grande de informação ao mesmo tempo. E não é nem que eu explique, assim, sei lá, despistadores funcionam assim, assim, assado. É que eu tenho uma tendência a condensar, sabe? Eu tenho uma falta de paciência com o ritmo da história. Então, tem muita informação em cada ação, sabe? E eu acho que também fica, embora a gente tenha voltado para o processo como um desafio, você identificar qual é a sua questão mesmo. Acho que cada escritor vai ter a sua, né? Qual é a sua questão no lidar com a informação no texto? E no lidar com os ritmos, né? Essa fase aqui é uma fase de descanso. Eu fazia muito isso também, não tinha fase de descanso, é só porrada, 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 né? E por que é necessário para quem está lendo um descanso? Eu acho que é legal a gente se perguntar e com experiência aí, conhecendo, como é que a gente fica conhecida. Os leitores vão ajudar a gente a ver isso, como falar, não, a Cláudia tem uma história assim, que, pô, muito poética, não sei o quê, mas nem sempre dá para acompanhar, e essa Bíblia tem uma história que enfia 300 quilos de coisa na nossa cabeça, e não... Você mesmo pode ir observando essas coisas no texto. Acho difícil sem outras pessoas dando feedback. Mas você pode também descobrir estratégias para ir vencendo isso, né? Para ir... Eu tenho umas estratégias, assim, para... Eu penso, por exemplo, isso vale para edição de vídeo também, assim. O que eu acho que está lento está rápido. Corte ainda, deixa ainda 3 vezes mais lento. É uma regra para escrever. Porque eu tô de saco cheio daquilo ali, eu tenho certeza que quem pegar para ler vai dizer, pô, Sabine, mas é muita coisa, isso aqui dava umas 10 páginas. Então eu já tenho isso para mim, assim. Mas é engraçado você ver o quanto o feedback tem a ver com a gente, né? O Mistérios da Bússola Azul, vários feedbacks que eu vi dos leitores que receberam o e-book, era assim, a história é legal, mas no começo a personagem está muito perdida. No começo eu fiquei perdida. No começo ou eu fiquei perdido lendo, ou a personagem é muito perdida. E eu pensei assim, eu sou a pessoa que se perde no quarteirão, né? Eu saio para andar, às vezes eu não sei onde está minha casa. Então, eu falo assim, nossa, gente, as pessoas não têm noção do quanto isso fala de mim, sabe? E às vezes é muito difícil, porque não é uma coisa divertida de se ouvir, né? Não. A gente quer ouvir elogio, mas quando vem o problema do seu texto, e você percebe que é o problema que você tem na sua vida, óbvio, né? Olha, isso não é nenhuma grande revelação, isso é óbvio. Mas você fala, cara, eu vou ter que lidar com uma coisa aqui no meu texto que eu não sei lidar na minha vida, entendeu? Só que no texto, na minha vida, apito eu, né? E as pessoas com quem eu convivo que se incomodam com isso. Agora, a história é um bem coletivo, as pessoas vão falar da história, como se fosse uma coisa impessoal, né? Porque é o que é melhor para a história. Aí, olha assim, olha, você vai ter que resolver isso aqui. Eu falo, e aí? Porque se eu soubesse resolver esse negócio, eu já tinha resolvido, não é? E aí é que é foda, porque quando você tem que olhar depois do feedback, para mim a reescrita é sempre onde está esse lugar, e a gente vai voltar a falar disso quando falar do dragão de Saturno, que é crítica, mas assim, é você olhar para o que está meio torto ali, que precisa ainda, né, refazer. Então, é interessante, né, quando a gente liga esse lugar da escuta e esse processo de depuração do texto. Ixi, eu estou já somando com o dragão, eu vou parar por aqui, senão já vou para Saturno. Mas só para finalizar com Mercúrio, né? Como é importante se abrir para o que vem de fora, né? Para o que areja. Às vezes é o que ajuda e às vezes nem sempre é fácil você escutar, né? Porque às vezes venta muito, às vezes a ventania é grande. Mas a questão é ter esse lastro, porque se você tem um lastro, você pode sair ventando que você não vai para longe de casa, né? Você consegue, é tipo bambu, né? Você tem a raiz firme, você escuta, você balança ali, mas vai estar com a raiz. E eu acho que essa é uma medida bacana para... Acho que é bom a gente finalizando também, que a gente está com quase 2 horas já. Vamos finalizando. Eu não sei se você tem mais alguma consideração, alguma imagem, alguma história. Uma imagem que me veio tem um livro de roteiro que é do John Truby, que talvez você conheça, que é dramaturgia de maneira geral, que é a anatomia da história, né? Peguei aqui para ver. E ele fala assim, olha, gente, tem muitas coisas que a gente não sabe explicar como, mas é legal você pensar, porque realmente faz efeito quando a pessoa está vendo. Né? Vocês acreditem se quiserem, mas assim, ele fala, escreve sobre uma história que vai te transformar de alguma forma.
vai dar para reparar se a história se transforma ou não. E aí você falando isso agora, eu pensei, cara, as histórias, elas têm um jeito de sempre revelar muito sobre nós, né? Tipo assim, o problema da história é o nosso problema em termos estruturais, né? Então, acho que, para mim, o que mais fica de Mercúrio, do que areja, do que dispersa ou desvia, etc., olha, a gente precisa ir tentando aproveitar a própria construção da história como um processo de ver o que vai arejando e o que vai desviando a gente dessa base que você está falando da nossa vida. Pode ser um processo muito mais gostoso de escrever se você pensar assim. E se você pensar, não, vou escrever sobre uma coisa que me modifica, né? Vou escrever sobre uma coisa, vou até pegar o desafio ali e vou trabalhar a partir dele, né? Dá para mudar a vida, assim, dá para mudar bastante coisa na vida, assim. Bem no finalzinho, a internet piscou aqui, mas voltamos. Eu acho que deu uma cortada, né? Deu uma cortada, mas é isso. Hora de acabar, entendemos, ok. Então tá, gente, semana que vem, próximo dragão, não vou falar qual é, esperem para ver. Mas aqui finalizamos o Mercúrio, ele sempre vai querer voltar, porque ele voa de um lugar para o outro, mas é isso. Muito obrigada, Sabine, sempre uma delícia. A gente sempre conversa aqui de verdade, Obrigada, gente, não é nada roteirizado, não. Eu aprendo um monte com ela aqui. É muito gostoso. Eu também. A gente tem insights aqui reais, tá? Não é simulação. Então, até semana que vem com o próximo dragão. Tchau, Sabine. Boa semana. Semana que vem. Tchau, Cláudia. Beijo. Tchau, tudo.